Olá pessoal, meu nome é João Lucas, eu sou membro do grupo de materiais do PET Engenharia Civil, campus de Macaé. Esse vídeo é de uma série de 5 vídeos sobre materiais compósitos, você pode encontrar no nosso YouTube ou no nosso site. Esse é o último vídeo sobre compósitos, a gente vai falar sobre aplicações na indústria desses compósitos. E aí eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre os lugares onde eles são aplicados, os materiais compósitos, e dar alguns exemplos. Aqui a gente começa com os tanques de armazenagem. Eles, na sua grande parte, eles são feitos de materiais compósitos. Por fazer armazenagem de líquidos, sólidos, eles precisam ter uma propriedade mecânica específica. Então, dependendo do conteúdo armazenado, até mesmo gases inflamáveis, para que não ocorra o risco de vazamento ou de explosão, são utilizados como materiais compósitos para esse determinado fim, assim como é para os vasos de pressão, que são feitos escoamentos e armazenagem de fluidos ou gases. E aqui nas duas imagens em cima a gente vê um processo de fabricação desses compósitos. A gente vê a fibra sendo entrelaçada e aqui mais embaixo já é um processo mais final da elaboração desses vasos de pressão. A gente tem também as escadas e o guarda-corpo, esses mais utilizados na indústria ou até mesmo em cais, como é no exemplo aqui ao lado. Mas eles precisam ter uma resistência à flexão muito grande para evitar de que a pessoa que venha a cair ou se apoiar no guarda-corpo, ela não venha a se romper, o guarda-corpo não venha a se romper e a pessoa venha a cair. E a mesma situação para as escadas, onde é feita a economia de espaço, né? Realizando essa otimização no material. E justamente aí que entra o material compósito. A gente tem também um bandejamento para cabos. Aqui a gente tem alguns formatos de bandejamento para cabos. E aqui uma estrutura com codificação e tudo. Essa aplicação é mais usada no setor industrial. E aqui a gente vê alguns exemplos disso. As grades de chão industrial, elas são muito importantes para suportar o peso das máquinas, o peso do pessoal e principalmente dos equipamentos, que em grande parte das situações são extremamente pesados. Então o chão industrial precisa suportar uma quantidade muito grande de carga. Então para isso são utilizados essas grades fabricadas em material compósito para poder estar suportando esse peso. E aqui embaixo a gente vê também um exemplo de degrau feito em material compósito. Estruturas no geral, aqui a gente vê exemplos usados na indústria, onde vai ser mais usado esses compósitos. A gente tem outras aplicações também, como na aeronáutica, na medicina, entre outros, muitas outras aplicações, mas grande parte delas se concentra na indústria, que é a principal provedora também, por assim dizer, dos materiais compósitos e da sua fabricação. Aqui a gente vê algumas aplicações gerais, como recuperação de colunas com fibra de carbono, que a gente vê um exemplo dessa aplicação. Você cobre a coluna em fibra de carbono e depois cobre ela com resina, e aí você consegue recuperar. Em alguns outros casos também, na indústria de petróleo, você consegue recuperar tubulações por esse método de fibra de carbono, ou então de fibra de vidro, de jateamento de fibra de vidro.
A gente vê também reforço de vigas com fibra de carbono, aqui já é uma estrutura mais elaborada, mas também no mesmo material. E o reforço no concreto com fibra de vidro, esse aqui é o mais convencional na construção civil. Aí a gente tem algumas aplicações de alto desempenho, a maior parte delas nas conexões. Os cabos submarinos, eles precisam suportar um ambiente muito hostil, então a maior parte dessas tubulações é feito em material compósito, às vezes em fibra de vidro ou de aramida, para suportar justamente o que está retratado nessa imagem aqui, por exemplo, que é o caso de um animal, um tubarão, atacando essa tubulação, e é um custo muito grande para a indústria ter que reparar esses tubos. Então, o que é realizado é que eles fazem de uma vez só essa tubulação, mas ela é bem custosa por ser de qualidade, para poder suportar essas condições adversas, assim como maresia, sal, condição submersa, entre outros. A gente tem a indústria aeroespacial, que também é uma das principais aplicações. A gente tem aplicações diferentes em cada etapa de um foguete, por exemplo. Na ogiva, no motor, na tubeira, por exemplo. Aqui aplicações na turbina dos foguetes. E a gente também tem aplicações aeronáuticas, que vai ser citada mais à frente. E aqui a gente tem dois exemplos de aviões, o A320 e o Boeing 787, e sua composição majoritariamente. Em 1984 a gente tem a composição em alumínio. E aí a gente vem com o 787, que é uma versão mais atualizada, mais recente. E ela usa cerca de 50% em compósitos. É um crescimento considerável se comparado ao de 1984, que é apenas de 18%. Isso quer dizer que a tecnologia avançou muito nesse sentido. E aqui a gente tem um exemplo do que eu falei, da comparação na aviação civil. A gente tem cerca de a gente tem essa distribuição aqui de uso de materiais compósitos e liga leves, aço mais titânio diverso, a gente tem a legenda aqui embaixo. A gente tem essa mudança. E aí na aviação militar a gente também tem essa diferença, onde as ligas leves elas perdem mais espaço para os compósitos. E é isso.